Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, e hoje realizamos mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. O nosso convidado de hoje é o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Wilson Lima Filho. Seja bem-vindo, Almirante. Muito obrigado, Thales. Eu estou muito satisfeito em estar participando desse podcast, especialmente por ter sido um convite do meu amigo, que é o diretor-presidente desse instituto, que é o Dr. Mário Povia. E ao meu lado, já foi apresentado, mas mais uma vez aqui, sempre bom tê-lo aqui, diretor-presidente do IBI, Mário Povia. Obrigado, Thales. Um prazer estar aqui, um prazer maior ainda, uma honra, eu diria, receber Almirante Lima Filho, a quem conheço de longa data, quando estava ainda, acho que na capitania, Almirante. Exatamente. E por quem tem um mais profundo respeito, admiração. Me acolheu na ANTAC, inclusive no seu gabinete, por um curto período de tempo. É verdade. Né? Mas, Almirante, seja muito bem-vindo, um prazer enorme, uma honra para a Frente Parlamentar e para o IBI tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, doutor Mário. Inclusive, essa iniciativa, da criação desse instituto, ligado à Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, é uma iniciativa louvável, do nosso Poder Legislativo brasileiro, que efetivamente passa a focar nas atividades ligadas à infraestrutura brasileira. Então, temos que comemorar essa decisão do atual governo. Perfeito. Almirante, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua biografia e trajetória. Quem é o Wilson Lima Filho? Realmente, são 65 anos de história, e eu ingressei na Marinha aos 18 anos de idade, na Escola Naval, e desde então eu tive uma trajetória ligada à atividade naval, e a minha vida na Marinha começou a ter uma pequena guinada em 2002, quando eu fui indicado para ser capitão dos portos de Alagoas. Eu comecei a ter um contato com essas atividades ligadas à autoridade marítima, ligada ao binômio navio-porto, como eu costumo chamar. Passei 2 anos na capitania, de lá eu fui indicado para fazer um curso no exterior, no Naval War College, onde eu estudei também lá em Newport, Rhode Island, passei lá 1 ano. Aí eu retornei e eu estava como instrutor na Escola de Guerra Naval, quando fui indicado novamente para ser capitão dos portos do Rio de Janeiro. Então, os meus conhecimentos sobre essas atividades foram se consolidando. Eu fiquei por quase 2 anos e meio lá na capitania, e depois disso eu passei um tempinho como chefe de gabinete do diretor-geral de pessoal da Marinha, e fui promovido a contra-almirante, e trabalhei 2 anos na Escola Superior de Guerra, comandei uma divisão da esquadra, fui promovido a vice-almirante e tive duas experiências que também vieram nessa linha da autoridade marítima. Eu comandei o 8º Distrito Naval em São Paulo, quando tive uma estreita relação com o Porto de Santos, e depois disso fui designado para ser diretor de Portos e Costas, onde fiquei por quase 3 anos. Cuidando de todas essas atividades relacionadas às mais de 60 instituições que nós temos, que são as agências, capitanias dos portos, delegacias, e fiquei nessa área por quase 3 anos. E depois disso, eu fui transferido para a reserva remunerada em 2018, mas fui convidado para ser presidente do Tribunal Marítimo, onde eu fiquei por 4 anos. Fiquei por 4 anos lá e sempre focado nos aspectos relacionados tanto ao julgamento de acidentes, de fatos da navegação, e como também ao registro da propriedade marítima, quando eu efetivamente estreitei muitos laços com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Não deixando de registrar que, quando eu era diretor de Portos e Costas, essas relações se tornaram bastante estreitas. Eu tinha uma grande admiração pelo então diretor-geral, naquela época, quando era diretor de Portos e Costas, que está aqui à minha frente, que era o meu estimado Mário Povia. Ele era o diretor-geral da ANTAC
e eu era diretor de portos e costas, e nós tínhamos interações constantes. Eu tenho, Thales, o pensamento de que o Estado, para ser forte, nós temos que ter todos os atores estatais unidos, porque tem uma resultante sinérgica muito importante. Então, eu sou um grande incentivador dessa aproximação entre todos os entes estatais. Mas, prosseguindo na minha trajetória, então, lá no Tribunal Marítimo, eu fiquei por 4 anos, tive um contato muito estreito também com a ANTAC, tanto com o diretor-geral Adalberto Tokarski, como também com o diretor-geral Eduardo Neri, o atual diretor-geral. E nós, desde então, temos laços fortes entre o Tribunal Marítimo e a ANTAC. Em 2022, terminou o meu segundo mandato e eu fui convidado para ser diretor da agência. Obviamente, há todo um processo, que o doutor Mário Povia sabe disso muito bem, temos que passar por uma sabatina no Senado, tem todo um processo, mas esse processo comigo demorou cerca de 7 meses. E em novembro eu fui sabatinado, novembro de 2022, isso, sabatinado. Em dezembro de 22 eu assumi o cargo de diretor e desde então estou lá, bastante satisfeito, porque eu fui a ver in loco, né, e testemunhar o elevado nível profissional dos homens e mulheres que integram essa agência reguladora. Lamentavelmente, o número é muito aquém do que nós precisamos, né? Mas, mesmo assim, todos esses homens e mulheres se esforçam bastante para que nós sigamos adiante, cumprindo com a nossa missão. Perfeito, seja na sede ou seja na ponta, né? Os nossos antaquianos. O senhor, nesse período, comandou 2 navios, né? O navio varredor Araçatuba, que tem a função de reduzir a ameaça de minas submarinas, e o navio tanque Almirante Gastão Mota, que atua no abastecimento de combustíveis do mar. Queria saber, conta umas histórias para a gente, como é que foi esse período. Sem dúvida, é bastante, digamos, gratificante, porque para o marinheiro, doutor Mário, a grande satisfação é comandar um navio, né? E eu tive o privilégio de comandar o meu primeiro navio em 1990. Eu tinha 32 anos, quando eu assumi o comando desse navio, e ele ainda está nativo até hoje. O navio varredor Araçatuba ainda está nativo até hoje. E foi uma experiência muito interessante. Você, um jovem ainda, comandar um navio, e eu viajei bastante com ele. E, felizmente, não tive grandes problemas, viajei muito, né? Eu viajei de Fortaleza a Imbituba, foram essa extensão marítima que eu tive a oportunidade de ir com o meu navio e fazendo sempre exercícios de contramedidas de minagem, como bem disse aí o nosso amigo Thales, né? Prevendo, né? E varrendo as minas que fossem ameaças à entrada de navios, né? Que é a função principal dos navios varredores. E depois, passados já 12 anos, né? Em 2020, 11 anos, 2001, eu assumi o comando do navio tanque Almirante Gastão Mota, que é um navio de apoio logístico, é um navio tanque de esquadra, e ele que permite, que dá uma capacidade de permanência para o navio da esquadra, para que você possa sair com os navios de guerra, para que eles tenham autonomia para continuar operando, há que ter um navio que reabasteça de óleo combustível e também de combustível de aviação esses navios. Então, a missão desse navio é importantíssima para a esquadra brasileira, né? Está muito ligada à logística, né? E eu tive o privilégio nesse navio, fui ao exterior várias vezes, fiz muitas comissões, tive a oportunidade de fazer transferência de carga, transferência de óleo em temperaturas próximas a zero, quando estava navegando no litoral da Argentina no inverno, oportunidade também de passar alguns sustos, né, de algumas pequenas avarias, os comandantes de navio sabem, mas felizmente nenhum problema, e eu sempre tive tripulações muito leais, muito comprometidas, e fizeram com que eu tivesse
comandos bastante exitosos. Caso contrário, tenho certeza que eu não teria atingido o posto de contra-almirante. Certamente foi fruto do meu desempenho esse que eu compartilho eventuais êxitos com todos aqueles que trabalham ao meu lado. Que acho que nós temos que reconhecer, né, Tomado? Se lá na ANTAC eu tenho algum pequeno êxito, eu compartilho com meus assessores, compartilho com a equipe técnica da ANTAC. Nós temos que ser um time, né? Eu sempre trabalhei dessa forma. Então, os meus 2 comandos foram muito exitosos, eu fui muito feliz e tenho muito orgulho de ser um oficial da reserva da Marinha do Brasil. Perfeito. Mas todo esse êxito, como o senhor mesmo disse, te encaminhou para um cargo muito importante em 2018, quando o senhor assumiu como presidente do Tribunal Marítimo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os ouvintes quais as competências do tribunal e como foi esses 4 anos de gestão sua. Olha, eu diria, Thales, que está entre as comissões mais felizes da minha vida. Primeiro que eu acho que a minha carreira me preparou para aquele cargo, porque quase 5 anos de capitania, quase 3 anos na diretoria de portos e portos. Eu cheguei no Tribunal Marítimo efetivamente conhecendo aquilo que eu ia executar. Isso é muito bom. É claro que às vezes há situações que uma pessoa vai conduzir uma instituição, não tem a mínima ideia do que ela vai conduzir, e às vezes ele é feliz e cumpre a sua missão porque se cerca de pessoas de alto nível e é uma pessoa que é um bom gestor e acaba sendo feliz. Mas quando a pessoa, o homem ou a mulher, conhece aquilo que está realizando, que está liderando, é muito melhor. E assim eu cheguei no Tribunal Marítimo. E lá, com a função principal do nosso tribunal, é julgar todos os acidentes que acontecem nas águas jurisdicionais brasileiras. Mas desde o acidente com uma moto aquática, que acontece aqui no Lago Paranoá, até um incêndio com um naufrágio com uma P-36. Então, daí você pode avaliar o leque de responsabilidades que tem aquela corte marítima. Né? E para que possa cumprir essa missão, o tribunal ele possui 7 juízes. Esses 7 juízes que há no tribunal, o juiz-presidente é um almirante e temos 6 outros juízes. Esses 6 juízes são 2 militares e 4 civis. Os 4 civis são de carreira com concurso público. Inclusive, brevemente teremos um concurso, uma vaga que vai abrir agora. Nós perdemos recentemente uma juíza, porque ela atingiu a idade limite de 75 anos, a juíza Maria Cristina, que é uma entidade, uma pessoa extremamente respeitada, uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo dos assuntos relacionados à justiça da navegação. Inclusive, agora, no dia 2 de abril, haverá uma sessão solene em homenagem à juíza Maria Cristina. Estarei indo ao Rio lá, representando a ANTAC, nessa homenagem. Então, prosseguindo. Então, são 4 juízes civis e cada um com uma especialidade. Por exemplo, a juíza Maria Cristina ela é da área de armação e navegação comercial. Uma pessoa que tem experiência em empresas brasileiras de navegação. Segundo, é um especialista em direito marítimo. Terceiro, especialista em direito internacional público. E o 4º civil é um oficial da Marinha Mercante, um capitão de longo curso. E os militares são 2. Né? Nós temos um engenheiro naval e o outro é um oficial de carreira do Corpo da Armada. Por aí vocês veem como é que as decisões são bastante debatidas com pessoas que têm bagagens diferentes. Tá? Então, em suma, essa é a estrutura lá do nosso colegiado. Né? As sessões acontecem normalmente 2 vezes por semana. E é importante também que os ouvintes saibam que o processo que chega no Tribunal Marítimo, ele sempre ou na maioria das vezes, 99,9% das vezes, ele é iniciado na capitania dos portos. Então, toda vez que acontece um acidente, o capitão dos portos ele tem
por força de lei, obrigado a abrir um inquérito para acidentes fáceis de navegação, chamado IAFN, e é todo um processo. Quando ele é concluído, ele é encaminhado para o Tribunal Marítimo. E lá no Tribunal Marítimo é feita uma avaliação inicial e é enviado para a Procuradoria Especial da Marinha, PEM. E a Procuradoria Especial da Marinha estuda esse acidente e apresenta uma acusação, uma representação, caso identifique algum culpado, né, algum possível culpado. E pode propor arquivamento também. Pode propor arquivamento também. Se durante, Mário, a avaliação da PEN achar que efetivamente não é competência do Tribunal Marítimo, propõe o arquivamento. Caso contrário, oferece representação. Aí essa representação é julgada no Tribunal Marítimo, ela é aceita e se inicia o processo. Grande, só pensa um pouquinho, você pegar um pouco. Aí inicia o processo. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. E tem um outro lado, que é o lado do registro da propriedade marítima. Né? Qualquer navio com mais de 100 toneladas de arqueação bruta que navegue em águas brasileiras é registrado no Tribunal Marítimo. Né? Então, isso pouca gente sabe disso. Mas é um registro amplo. Né? Registro. Qualquer embarcação é registrada lá. Claro que embarcações menores, aí elas são inscritas. E essa inscrição é feita nas capitanias dos portos, delegacias e agências. E nós temos, já de acordo com a Lei 9.432, uma possibilidade de se reduzir as diversas taxas e impostos de alguns navios, e por intermédio do Registro Especial Brasileiro, o REB. E o REB é uma grande interação com a ANTAC, porque a ANTAC que diz, olha, a tonelagem que essa empresa tem é essa, então ela pode autorizar o REB de até tantas toneladas. E essa interação existe, e é muito forte, entre a ANTAC e o Tribunal Marítimo, na inscrição de navios no Registro Especial Brasileiro. Então, basicamente, o Tribunal Marítimo tem esses dois braços. O braço do julgamento de acidentes fáceis de navegação e o braço do registro da propriedade marítima e inscrição no Registro Especial Brasileiro. E eu queria testemunhar aqui, Almirante, sobre sua gestão, como se deu, de uma forma muito positiva, a divulgação, primeiro, da existência do Tribunal Marítimo e, segundo, das suas competências. Eu tive a oportunidade de estar com o senhor lá por uma ou duas vezes, né? E depois de verificar, né, uma série de matérias. É claro que na imprensa especializada, evidentemente, né? Mas assim, uma divulgação muito forte, né, das competências, do que o tribunal vinha fazendo, enfim, né? E acho que depois da sua gestão, né, já tinha uma outra cara, né? Já com conhecimento, repito, de uma sociedade mais especializada, efetivamente, mas que igualmente desconhecia, em grande medida, as competências do tribunal, né? Alguns até a existência do tribunal, e graças à sua gestão, a um trabalho hercúleo que o senhor fez por lá de divulgação, né? Hoje o tribunal aí muito mais conhecido, hoje está no noticiário, está na mídia especializada, né? E acho que valeria a pena fazer esse registro aqui. Muito obrigado, doutor Mário Povia. Eu agradeço pelas suas observações, eu acho que são justas. Eu, quando cheguei no Tribunal Marítimo, eu realmente percebia que era uma instituição importantíssima, mas pouco conhecida pela sociedade. Inclusive, eu lhe contar uma passagem interessante. Eu fui pedir uma audiência no Ministério do Planejamento, na época do Ministério do Planejamento. Eu nem sei se o nome é esse ainda. Voltou agora. Mas ficou um tempo sem. Sim. E para tratar de efetivo do Tribunal Marítimo. Aí fui recebido pelo secretário executivo, uma mesa que nem essa bulha sua aqui, bonita, bacana, sabe? Sentei lá, levei minha equipe. Aí estava o secretário, aí quando começou, ele olhou para mim assim e falou, o senhor Almirante, né? Eu falei, senhor, por favor, o que é Tribunal Marítimo? Então assim começou o diálogo, porque a autoridade pública não sabia que o Brasil possui uma corte marítima,
vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, que tem essa importante atribuição de julgar os acidentes e fatos da navegação. E por que é importante ter um tribunal marítimo? Eu respondi muito essa pergunta, inclusive no exterior. Por quê? Porque o fato de um país se mostrar preocupado com os aspectos de segurança da navegação e tendo uma corte especializada para isso, confere segurança jurídica para aquele armador que quem enviar os seus navios para cá, digo, naquele país ali a turma é preocupada com o meio ambiente, a turma preocupada com a segurança da navegação. Então é importante que a sociedade saiba isso. Né? E da mesma forma, vou lhe contar uma coisa, doutor Márcio Povilho. Aconteceu, às vezes, de eu chegar claro, não é numa área portuária, mas alguma área fora do binômio navio-porto, que eu falei com o diretor da ANTAC. O que é ANTAC? Não sei se aconteceu com o senhor isso alguma vez, mas, claro, no terminal portuário não acontece isso. Mas se nós formos para uma universidade, lá numa universidade, mesmo na universidade ligada à infraestrutura, eu perguntei, vem cá, o que é ANTAC? Poucos vão saber. Então, eu acho importante que nós tenhamos essa preocupação, especialmente junto à academia, porque o que leva hoje ao progresso do país é um trinômio. Qual é esse trinômio? É o setor público, o setor privado e a academia. Então, nós temos que estar unidos essas três vertentes. A gente não pode jamais deixar a academia de lado. Então, lá no Tribunal Marítimo, uma das coisas que eu fiz questão de fazer é trazer a academia para o Tribunal Marítimo. Então, toda semana tinha um grupo de alunos de direito assistindo às nossas sessões. Eu acho importante trazer os professores, os mestres, para conhecerem a nossa atividade. Então, acho que isso deve acontecer em todos os setores que são importantes para o nosso país, e dentro deles as agências reguladoras, a meu sentir. Perfeito. E não deixa de ser um marketing, né? Aproveita, além de divulgar o trabalho para a sociedade, né? Também é uma maneira de tentar atrair, né? Esses profissionais que estão em formação na academia, né? Para se animarem aí a trabalharem no setor. Conhecer bastante, né, sobre o setor, isso é importantíssimo. Mas o senhor foi de 2018 até 2022 como presidente do Tribunal Marítimo, e a partir daí o senhor mesmo falou, passou-se um processo de sabatina e o senhor se tornou diretor da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Já temos um ano aí de gestão à frente aí da diretoria. O senhor pode fazer um balanço para a gente de como é que foi como é que está esse ano, como é que foi entrar na agência e conhecer agora esse outro lado? E um pouco da sua percepção, Almirante, como via a agência do lado de fora e como fazer um balanço disso. Isso. Tem uma coisa interessante, né, que até está na pauta, muito bem elaborada por esse cara top aí, que é o Thales, né? Que é o seguinte: correlação entre a Marinha e a ANTAC. E eu escrevi um artigo, eu adoro escrever, mas na ANTAC está um pouco difícil, sabe, Mário? Eu achava que eu trabalhava muito no Tribunal Marítimo. A agenda é pesada, né? Quando eu cheguei na ANTAC, eu falei, rapaz, lá a minha vida era muito tranquila, porque aqui não é mole, não. Então, mas eu já consegui escrever um artigo, eu estou terminando o segundo agora, né? O deles é a complementaridade entre as atribuições da Marinha do Brasil e a ANTAC. As atividades são complementares, que quando nós nos focamos, por exemplo, um ponto que a gente vai conversar mais tarde, travessia Manaus-Careiro, por exemplo, né? Nós temos naquela travessia uma visão uma atribuição da ANTAC, verificar a prestação do serviço. Então, nós, na agência reguladora, estamos focados na prestação do serviço. O preço cobrado é módico, é justo, as condições de conforto daquela embarcação que faz aquela travessia é uma condição humana, aceitável. Os horários estão sendo cumpridos.
Em contrapartida, quando nós vamos ver, a embarcação está segura, o comandante é habilitado, a embarcação tem colete suficiente, aí nós já passamos para a atribuição da Marinha do Brasil. Mas quando nós perguntamos, isso foi um levantamento recente, para o usuário, o que é mais importante para ele naquela travessia? A resposta é a segurança. Então, interessante isso, hein? Então, nesta avaliação, nós vemos que nós somos complementares. É por isso que eu estou lá na ANTAC. Isso justifica a presença de um almirante na ANTAC para, junto com os demais, os outros 4, né? Por sinal, faço aqui a minha homenagem aos 4 diretores, o diretor Eduardo Né, diretor-geral, a diretora Flávia Tacafaz, Albert Vasconcelos e Caio Farias, que vivemos num ambiente de total harmonia e profissionalismo. É importante que nós lá, quando avaliamos esse problema, nós temos essa percepção e eu posso trazer alguma contribuição com a minha bagagem pregressa. Então, acho que essa conjunção de experiências, né, essa conjunção é muito importante e traz desdobramentos bastante positivos para os resultados da agência e para o resultado dos julgamentos nas nossas sessões plenárias. Esse caráter eclético do colegiado, né? Que o senhor também tinha no Tribunal Marítimo, como o senhor acabou de falar aqui. Cada um tinha uma bagagem. E a nossa era muito parecida também. Cada um tem uma bagagem diferente e tem uma visão diferente. Então, lá no Tribunal Marítimo, eu me lembrava que quando tinha o juiz Marcelo, que é o nosso especialista em direito internacional público, aquela visão do especialista em direito, né, bastante sério, no direito. E a minha não, a minha é do cara que estava lá no navio, que vivenciou aquele problema operando. E aí nós, às vezes, tínhamos alguns debates bastante interessantes em função disso. E lá na ANTAC é mais ou menos assim também, pelas experiências de cada um. E é possível ver durante as reuniões de diretoria que realmente há uma ampla discussão sobre os temas, né? Isso é um ganho muito bom para a agência e para o Brasil. Agora, respondendo, eu fiz esse introito, né, falando sobre a complementariedade, e a segunda parte é a minha experiência humana. Né? No primeiro, eu já disse que eu cheguei na ANTAC e me surpreendi, eu confirmei a vertente profissional de todos que estavam lá. Inclusive, no próprio processo de preparação, quando eu estava querendo conhecer um pouco mais a ANTAC para me preparar para a sabatina, foi recebido de braços abertos por todos. Né? E desse um ano, eu tenho uma equipe de assessoria primeira linha. Tá? São 2, eu chamo DNA por ANTAC, que é o que eu tenho lá o Edmundo e tenho o Luiz Cardoelli, 2 profissionais de primeira linha que me ajudam muito para cumprir minha missão, e tem também o Nogueira, que é muito conhecido de todos, que ele é um especialista em direito marítimo. Já conhece, inclusive, a nossa sede aqui, já esteve visitando a gente. Já esteve aqui, né? O Nogueira, que é uma pessoa que é oriundo da Marinha do Brasil, é muito bem preparado, sabe tudo de direito marítimo. Então, nós 3 lá, os 3 me ajudam a não errar. Eu falei, vocês não podem me deixar errar, né? Mas eu tenho, sabe, Mário, uma postura que eu não consigo mudar. Eu sou um dos primeiros a chegar na agência. Eu chego todo dia às 7h45, né? E todo dia eu saio por volta de 18, 18h30, mas muito feliz. Muito feliz porque eu acho que o meu trabalho contribui para o crescimento do país. O crescimento do país está no mar, está no binômio navio-porto. No momento que eu não estiver feliz, eu não tenho mais nada que fazer lá. Mas eu estou muito feliz, trabalho muito. Mas o cara que gosta de trabalhar, ele fica feliz, né? Tomara um desses, né? Vai trabalhar, trabalha feliz. Então, quando você trabalha no que você gosta, você se diverte. Então, eu tenho me divertido muito lá. Muito bom. Almirante, fala um pouquinho para a gente. Nós temos ouvido do ministro Silvio Costa, né, da equipe dele, né, claramente, para o setor aquaviário em particular, né, eu diria que 2 grandes prioridades nesse momento. Né? O primeiro, um procedimento sistemático de desburocratização, né? Ele está chamando isso de navegue simples, né? É algo que já foi feito no setor aeroportuário, que está replicando agora para o aquaviário, e a ideia, muito provavelmente,
é de reduzir tempos, né, e de resposta e dar uma dinâmica para o setor, seja na questão de outorga, mas basicamente de investimento, né, na provisão de infraestrutura tão necessária ao nosso país, né? Investimento no setor aquaviário significa provisão de infraestrutura, além de geração de emprego e renda que nós tanto precisamos, né? E numa outra vertente, a questão hidroviária, né? Eu diria a nossa transformação de rios navegáveis em hidrovias, né? Essa é uma pauta que está muito presente, né? O senhor diria que na ANTAC também são essas as prioridades? Há algo mais que está no radar da agência? Fala um pouquinho dos desafios que está na pauta e na mesa do Almirante Lima Filho nesse momento. Doutor Mário Povê, interessantíssimas as suas colocações. O Navegue Simples é um ponto que está, digamos assim, sendo trabalhado, rascunhado, né? Daqui a pouquinho já vai chegar para a nossa agência, nós estamos acompanhando. Desburocratização é um ponto fundamental, redução de prazos, eu acho importantíssimo, isso está na agência do nosso ministro. E o nosso ministro tem uma característica interessantíssima, é uma energia que está difícil ver uma pessoa assim, ele está em toda parte, sabe de tudo, conversa de tudo. Sim. É uma pessoa que tem um carisma muito grande, né? Então, isso aí contribui muito para que as coisas deem certo, né? Claro. Isso contribui bastante. Então, é claro que tudo isso que está na agenda do nosso ministro e na agência do Ministério do Portos e Aeroportos está na agenda da ANTAC, porque nós temos nós somos implementadores de políticas públicas. Muita gente pensa, porque a ANTAC vai fazer política. Negativo. A ANTAC não faz política pública. A agência, ela implementa as políticas públicas determinadas pelo poder concedente, pelo Ministério do Portos e Aeroportos, sempre emoldurados pela legislação e pelos marcos regulatórios. Então, esse Navegue Simples está na agenda, sim, estamos aguardando que ele seja maturado para que nós possamos implementá-lo. E dentro desse pensamento, antes de passar para a segunda etapa, doutor Mário, desde que eu cheguei na agência, há um ano e pouquinho atrás, eu busquei manter a minha postura de agente público há mais de 40 anos. Primeiro, desburocratizar. Sempre digo o seguinte, Thales, essa minha diretoria faz parte da solução, não faz parte do problema. Eu não gosto, doutor Mário, de fazer parte do problema. Eu gosto de fazer parte da solução. Então, várias situações em que eu tomei decisões, às vezes, não ortodoxas, agora mesmo recentemente teve uma interessante, em que eu penso no que é melhor para o país e melhor para a sociedade. Se existe alguma vírgulazinha na norma que impeça, vamos tirar essa vírgulazinha. Vamos pensar na sociedade e pensar no futuro do Brasil. Assim que eu tenho pautado as minhas decisões. Obviamente, as leis maiores têm que estar sendo tudo respeitadas. E outra coisa que eu coloco como regra, doutor Mário, é o seguinte, a melhor forma de regular é o ouvido regulado. Então, recebo todos. Tenho dificuldade, às vezes, até de cumprir a minha agenda, porque os pedidos de as demandas são muitas. Então, às vezes, eu tenho 4, 5 por dia. Mas eu normalmente, eu não deixo de atender. Então, esse aspecto eu acho fundamental. Agora, com relação às prioridades, né? Hoje, nós vemos como prioridade, e é uma prioridade também do Poder Concedente, né? A consolidação do nosso Plano Geral de Outorgas de Hidrovia. Foi aprovado no ano passado e está indo muito bem. Temos aí sob a relatoria lá do diretor Albert Vasconcelos, a hidrovia da Lagoa Mirim, que já está indo bem. Temos já caminhando, eu não sei, ainda deve estar saindo por esses dias, que é um relator da hidrovia do Madeira. Temos outro, dentro desse PJ também, temos outro grande desafio, que é a Barra Norte. Nós temos um projeto interessante que vai possibilitar aumentar o calado dos navios que vão
fazer o fluxo de mercadorias no arco amazônico, mas é importante, sabe, o doutor Mário Povia, que tem alguns segmentos da sociedade que estão um pouco resistentes, especialmente no arco amazônico, a essas concessões. Tá? Então é importante que a gente, nós, ANTAC, Poder Concedente, o próprio IBI, né, explique para essa turma que os resultados são bastante positivos, que os pequenos navegantes, digamos assim, aqueles proprietários de embarcações menores, não serão afetados por eventuais cobranças que venham a acontecer. O importante é que nós possamos garantir o fluxo 365 dias por ano de navios no calado X. Né? Porque, por exemplo, nós tivemos agora em 2023 aquele grande problema da seca da Amazônia. Todos nós, né, tanto o setor governamental como o privado, unimos esforços para mitigar o problema. Né? E eu que tive recentemente numa missão, juntamente com outros integrantes da ANTAC, lá no Rio Mississippi, né? e nós visitamos como eles administram aquilo. Você vê que tem em várias áreas você tem dragas o ano inteiro que ficam mantendo aquela profundidade. Então nós temos que pensar em políticas que permitam que nós não tenhamos mais aqueles problemas que nós sofremos no ano passado. Né? Alguma coisa tem que ser feita. Eu tenho certeza que deve estar sendo feita. Nós não podemos tirar isso da nossa agenda. Então, as hidrovias, continuando. Temos a hidrovia do Paraguai, que também está em nossa pauta. E outras que não tenho aqui de cabeça no momento, mas que vão efetivamente ser implementadas e que eu torço para que dessa vez decole. Porque houve outras tentativas no passado, o senhor deve lembrar, lá da ANTAC, em se consolidar um plano de hidrovia, por razões diversas, não foi implementado. Agora eu estou bastante otimista, até porque isso está na agenda do governo. Né? Então eu espero que dê certo. Nós temos, eu diria que uma outra situação hoje, né? Nós temos recursos da privatização da Eletrobras que são destinados a algumas obras nas hidrovias, isso é um fato novo, no passado nós não tínhamos. Né? O próprio PGO hidroviário da ANTAC, né? Da forma como foi elaborado, já com um ajuste fino, né? Eu acho que isso também faz diferença. O máximo que a gente tinha chegado no passado eram EVTEAs elaborados pelo DENIT, né? Infelizmente, à época, né? Não conclusivos, né? Eles tiveram dificuldade de adentrar em áreas indígenas, as batimetrias não eram completas à época, né? E me parece que hoje há efetivamente aí, a vontade política que o senhor colocou aqui está na agenda do governo, e penso eu, e nós também estamos engajados aqui na frente parlamentar, no Instituto Almirante, de abraçar isso, né? E o desafio é tão grande, né, que eu acho que tem que ter realmente um grande engajamento. Isso envolve governos de Estado, envolve transversalmente alguns ministérios, né, e a agência reguladora e a Marinha do Brasil, né, órgãos ambientais. Então, realmente, além das obras em estrito senso, e o desenho de uma modelagem com infra SA envolvida, enfim, né? No caso da Lagoa Mirim, até o nosso vizinho Uruguai, né? Então, realmente, não é fácil, né? São muitos atores, né? Conjugar isso dentro de uma burocracia complexa que nós temos, né? Mas eu acho que aí é inspiração e transpiração, e como cidadão, eu acho que o senhor pensa da mesma forma, né? Acho que a gente tem que perseverar e virando essa página paulatinamente, né? O que o senhor falou, navegação o ano inteiro, né? Com um mínimo de profundidade garantida, se possível também com navegação noturna, né? Exatamente. Isso gerando produtividade, e se num primeiro momento não for possível pedagiar, que haja um aporte de recursos públicos, né? Até que isso se consolide e a sociedade, os usuários entendam, né, que ali já existe um valor, né, de infraestrutura que pode ser remunerado. Eu acho que a gente vai chegar a bom termo
e vejo a ANTAC, né, como o grande protagonista desse processo, eis que é, como o senhor mesmo falou, poder concedente. E eu lembro que a ANTAC produziu também um PJ, mas no setor portuário, já tem algum tempo, lá pelos idos de 2009, 2010, de altíssima qualidade, e infelizmente isso acabou sendo descontinuado, né? Essa competência saiu da ANTAC, foi para o Ministério, e o PJ passou a ser uma lista, né? Mas esse PJ da ANTAC ainda hoje é utilizado como referência para investimentos no setor portuário na costa brasileira. Para reflexão, né? Talvez a gente voltar a visitar aquele estudo, né? Porque ele é muito bom em termos de referencial para potenciais interessados em investir em infraestrutura de transporte. Perfeito. Papo bom sobre hidrovias aqui, mas eu vou sair um pouquinho para a gente falar sobre algumas relatorias importantes que o Almirante teve. Uma delas foi a questão do ARR, que é a análise de resultado regulatório. Essa é uma questão nova na agência. O senhor foi o primeiro a fazer um relatório sobre uma ARR. Queria que o senhor contasse um pouco sobre como foi esse processo e quais os ganhos que uma ARR pode trazer para o setor. Nós estamos falando da RN13, né? Exatamente. Que foi o primeiro relatório de análise de resultado regulatório que a nossa agência fez. Uma coisa que a gente deve encher muito de orgulho dos brasileiros é que hoje nós, obviamente, compartilhamos isso com os antecessores, presente aqui o Dr. Mário Povia, né, que consolidou dentro da agência uma sistemática de um sistema regulatório totalmente aderente ao que está estabelecido pelo governo federal, inclusive por lei. Né? E nesse ciclo regulatório, né, na fase final, nós temos na análise de resultado regulatório até de algumas normas que não tiveram no seu nascedor o AIR, porque que é a análise de impacto regulatório, que normalmente é realizado, né, no início desse ciclo. Então, essa norma, especialmente a 13, é uma norma bastante interessante, porque ela nasceu com um propósito, o Dr. Mário Povia conhece muito bem, e durante a sua navegação ela desviou para um outro lado. No momento ia ser só para ver a parte de registros, para que tivesse o levantamento daquelas instalações portuárias de pequeno porte, mas que não estavam registradas, tal, e foi criada a entidade do registro. Aí depois surgiram outros ajustes, aí, no final a FSRU virou um registro. Né? E, obviamente, na ocasião, eu estava até no Tribunal Marítimo, quando isso surgiu, né? E, enfim, foi decidido na ocasião que ela seria, e isso aí, de uma forma ou outra, contribuiu para a celeridade dos processos, e hoje nós temos inúmeras instalações aí no Brasil, e estão funcionando muito bem, estão gerando emprego, gerando renda. Almirante, explica um pouquinho para nós o que é uma FSRU. Uma FSRU, né, Floating Storage Replenishment Unit, é uma mega embarcação, tá? Desculpa, em que ela vem um navio de GNL, entendeu? O navio de GNL vem, atraca contra a bordo dela, passa o GNL para essa embarcação, ele processa esse GNL, e esse GNL depois ele é processado, ele é gaseificado, ele vem liquefeito, ele é gaseificado e vai para consumo da sociedade. Né? Então, e a geração é enorme, enorme. Isso aí inclusive quando há problemas de carência de geração de energia hidrelétrica, no passado, quando era capitão de Porto do Rio de Janeiro, nós recebemos aqui a primeira FSRU que atracou no Brasil, em 2008, se não me engano, lá no Rio de Janeiro. E lá nós passamos a fazer esse processamento, e esse gás, ele vai alimentar o quê? As termoelétricas.
Entendeu? A termoelétrica gera energia, enfim. E aí vem, eventualmente, suprir alguma deficiência na geração de energia elétrica. Hoje, no Brasil, nós temos a FSRU diversos portos brasileiros. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar, no Maripovia, uma situação muito interessante, né? Uma instalação dessa está fundiada na Baía de Sepetiba. Nós temos o navio, traz o GNL, a FSRU, e ligado diretamente na rede, dali já distribui. Só que fica ali em stand-by. Faltou energia, conecta e vai. É um negócio muito interessante. É para dar segurança. Nesse caso, a térmica é flutuante, inclusive. Tudo flutuante. Tudo flutuante. Mas tem que ser um registro. Perfeito. Tem que ser um registro. Foi um desvirtuamento, na verdade, o senhor tem toda a razão. A gente pensou no registro exatamente nos casos de pequenas instalações na Amazônia, que à época eram clandestinas, né? E a gente não fiscalizava porque eram clandestinas, e não fazia sentido, né? Então nós falamos, vamos criar uma outorga expedita para a gente reconhecer que ela existe e fiscalizar. Exatamente. E paulatinamente vai regularizando. Isso. Mas aí eu acho que são os advogados, viu, Almirante? Os advogados começam a enxergar a norma e falam, olha, a FSRU cabe aqui, etc. E tal. Mas é claramente o caso de você buscar procedimentos mais expeditos, né? E ali alguém enxergou isso, que não estava no nosso radar quando pensou na norma, né? E acabou sendo utilizado para isso. E aí, inclusive, com alguns problemas depois com a Marinha do Brasil e com a própria Receita Federal do Brasil. Falou, cadê o instrumento de outorga? Cadê o contrato de adesão? E esse não havia. Havia o tal do registro, né, que era uma resolução, talvez, da agência, né? E essa questão ficou posta dessa forma. E a bom termo, vem agora essa avaliação regulatória a posteriori, né? E a ideia foi, num primeiro momento, manter a FSRU, né, na RN13, mas com alguns pequenos ajustes com a criação da entidade do registro especial. Mas aí nós estamos avaliando ainda, a nossa norma ainda não foi concluída. Mas, respondendo a sua pergunta, Thales, eu acho que é muito interessante, porque quando vamos fazer ajustar uma norma, eu já iniciei um outro processo agora, recentemente, você tem que ver três principais entidades. Primeiro, quem faz a norma, né, que é um setor dentro da ANTAC. Segundo, quem vai efetivamente implementar a norma, que é outro setor. E tem um terceiro, que é quem vai fiscalizar o cumprimento da norma, que normalmente são aqueles que estão lá na ponta da linha. Eu passo aqui, a minha homenagem aqui a todos os nossos integrantes da ANTAC que estão na ponta da linha, os integrantes das unidades regionais, que são tão importantes quanto os que estão aqui em Brasília, né? Estão lá na ponta da linha fazendo essa fiscalização. E um quarto, não menos importante, que é o regulado. Então, no momento que você faz o ARR, todos esses se juntam para verificar se aqueles objetivos iniciais da norma, efetivamente, eles foram eficazes. Se há que ser ajustado, se há que ser eliminado, se há necessidade de outros requisitos a serem implementados. Então, o ARR ele é importantíssimo, né? Que é o fechamento desse ciclo para o reinício. Aquela norma lá no início, o que ela queria foi atingido parcialmente. Por que não? Então, vamos ajustar. Vamos ouvir todos os partícipes, né? E é uma forma também do governo, né, do Estado brasileiro, prestar conta para a sociedade. Olha aqui, ó, a gente fez essa norma no início, agora nós estamos aqui vendo, estou ouvindo você, sociedade, o que a gente pode ajustar aqui? Aí nós ajustamos e depois apresentamos para a sociedade uma norma atualizada. E volta a questão da segurança jurídica, né? Dá mais força, né, para a norma, para que ela continue seguindo de acordo com os interesses do país, né? Mas saindo um pouco agora da questão da RR, outra relatoria sua foi muito importante, foi o arrendamento do VDC 29.
que é do porto de Vila do Conde. Esse foi um leilão muito exitoso no ano passado. Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi esse processo e quais os ganhos que a gente teve. O leilão não aconteceu ainda não. Desculpe, perdão. O leilão, até gostaria que o senhor visse se a gente já pode ter um prazo para ele. Mas, na verdade, vou aproveitar com a sua permissão do nosso presidente, dar uma geral aqui dos leilões. Acho que é uma boa oportunidade. Ótimo. Perfeito. Porque nós teremos em 2024, né, obviamente, orientação do poder concedente, teremos 15 leilões. E esses 15 leilões de 2024 estão divididos em 3 blocos. Tá? O primeiro bloco está previsto para maio. Meados de maio, final de maio, não podemos dizer exatamente quando, porque depende do Ministério dos Portos e Aeroportos. Tá? Então, desses 15 arrendamentos que vão ser leiloados, 3 são de minha relatoria, sendo 1 simplificado e 2 ordinários. A diferença do ordinário para o simplificado, para quem está nos ouvindo, é que no simplificado não há necessidade de audiência pública. Bem, qual é o que eu tenho que é simplificado? É um arrendamento em Recife, que é o REC 10. Esse provavelmente deve ser aprovado agora na próxima roda, espero, e deve entrar no primeiro bloco. Os outros 2 estão, a princípio, né, que sabe que tudo pode mudar, né? Eu aprendi na mania que até o passado muda. Então, tudo pode mudar, né? Mas, a princípio, está no terceiro bloco. Um é em Fortaleza, o MUC 04, tá? Perfil de carga, container. É onde opera hoje, transitoriamente, a CMA, né? CMA GGM, exatamente. Exatamente. E nós temos, por último, a sua pergunta, que é o VDC 29, que também é um arrendamento ordinário. E qual a situação dele hoje? Já foi feita a audiência pública e nós estamos avaliando as contribuições que estão sendo realizadas. Né? E eu acho importante que esse é um arrendamento que, por determinação do Ministério da Infraestrutura, na ocasião, no passado, não sei se o nosso doutor Mário Couvet estava na agência, ele foi interrompido e agora está voltando. Espero que apareçam voluntários. Por quê? Porque nós estamos precisando, sabe, Tati, cada vez mais ver aquele arco amazônico crescer. Esse é o terminal de grãos, o VDC 29? Exatamente. O perfil de carga granéis sólidos, especialmente. Tá, deu vazio, soja e milho. Chegou a dar vazio no passado, né? Mas agora, é importante, como o senhor mesmo falou, lá para o Arco Mas Norte. passado mesmo. Sim, é muito tempo. Muito tempo. Acho que foi 18. Eu não sei de cabeça que eu posso lhe responder agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quando é que foi? De qualquer forma, ele casa muito com a conversa que 2016. 16. Casa muito com a conversa que tivemos aí sobre a questão da necessidade de melhor de escoamento, né, no Arco Norte. Né? Soja e milho foram destaques no estatístico da agência, não só no estatístico, mas que reflete uma realidade de necessidade de escoamento. Então é importante que a gente tenha cada vez mais terminais como esse saindo a leilão. Né? Agora, sem dúvida, ainda sobre as suas relatorias, uma das principais relatorias que eu pude até acompanhar que o senhor vem fazendo na concessão do acesso, né, do canal de acesso do Porto de Paranaguá. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo que podemos esperar, como ele recebeu. É um processo pioneiro, né?
eu não sei, eu estou dando uma sorte, Alan, que todos esses processos pioneiros e mais complicados estão caindo na minha relatoria, mas eu acho ótimo. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter a concessão de um canal de acesso. Né? E ele tem uma particularidade que é a região, a montante do Porto de Paranaguá até Antonina. Isso aí está exigindo alguns entendimentos prévios com o Tribunal de Contas da União. O próprio diretor-geral está envolvido, mas eu acho que isso aí será contornado. Na realidade, esse projeto, né, ele, no primeiro momento, nos primeiros 2 anos, chega até 13,3 o calado de acesso ao porto, e do ano 2 ao 4 chega a 15,5. Está prevista a instalação como investimentos de VTS, né, inclusive vamos ter o controle de entrada e saída de navios por parte do porto. Eu advogo da ideia, doutor Mário Povich, que o controle de entrada e saída do porto é obrigação do Estado brasileiro. Já conversamos sobre isso naquela época, né? Por razões diversas que nós sabemos. É importante que isso fique com o Estado brasileiro. Nenhuma outra entidade poderá fazer esse controle. Tem que ser o Estado. Segundo, haverá o alargamento do canal e também vai se aumentar o comprimento, né, a extensão do canal de acesso offshore do Porto de Paranaguá. Então, outra coisa, será alargada a bacia de evolução, de forma que aqueles navios com load de mais de 360 metros poderão adentrar no porto. Então, os resultados, as benesses para o porto são inúmeros. Né? E uma coisa que eu sempre defendi, falei isso até na abertura da consulta pública, é que dos grandes problemas que eu vivia quando eu era capitão dos portos do Rio de Janeiro são os problemas relacionados à dragagem do porto e os empecilhos legais que a autoridade portuária pública tem no processo de dragagem, que está precisando dragar quando já está quase terminando aquele processo licitatório, aí tem um recurso, aí tem que interromper, aí não pode concluir a licitação, enquanto isso vai assoreando, os navios não estão entrando. Então, quando nós temos uma concessão dessa, em que o privado vai administrar isso, eu acho que isso é muito bom para o país. Então, acho que esse modelo, né, que ele, não sei se vai ser um modelo experimental, mas caso ele seja exitoso, ele poderá ser aplicado em outros portos do país. Então, basicamente, Thales, essa é a situação. Eu acredito que no início do ano que vem a gente já esteja iniciando esse leilão. Essa é a minha expectativa. Acho que esse ano nós temos que trabalhar, estudar, conversar com o Tribunal de Contas da União, conversar com o Poder Concedente, com o nosso Secretário Nacional de Portos, enfim, para que nós possamos ver quais são os ajustes necessários para que esse projeto seja exitoso e ofereça um melhor serviço e com segurança para os navegantes que entram e saem do Porto de Paranaguá. Almirante, tenho 2 perguntas e o senhor fique à vontade para não respondê-las se isso for adentrar em matéria de mérito que o senhor vai decidir, nós vamos compreender perfeitamente. Mas o pano de fundo é que este modelo pare em pé sem o aumento tarifário, é isso? E número 2, quando o senhor dá a sua opinião pessoal, né, quanto à gestão de quem entra, quem sai, o canal de acesso, né, o senhor entende que a parte operacional deva estar com a autoridade portuária ou apenas a autoridade portuária possa atuar aí, até em conjunto com a ANTAC mesmo, né, fiscalizando e acompanhando mais de perto esse serviço, sempre lembrando que o regulamento de exploração do porto é um documento público, oficial e editado pela autoridade portuária.
Queria só que se o senhor puder falar sobre esses dois assuntos. Sem dúvida, doutor Mário, inicialmente, para o processo, digamos assim, do leilão, será um critério, digamos assim, híbrido. Né? Inicialmente, será aquele que oferecer o maior desconto, né? Porque o objetivo é reduzir custos. Ou seja, CAPEX e OPEX fixado, Isso. E a variável do leilão é a menor tarifa. Menor tarifa. Assim, que não será a tarifa, será preço. Exatamente, é 23,8. O desconto não pode ser maior que 23,8, porque pelos cálculos realizados pela agência, aí o processo não para em pé. Caso mais de um apresente o mesmo desconto, aí nós vamos para o valor de outorga. Então, é um processo híbrido. Agora, com relação, ou seja, todo esse recurso que digamos assim, é oferido, ele vai para a concessionária, a tabela 1. A tabela 1. Essa que é a sua pergunta, não? Sim, mas essa cobrança, quem paga essa tarifa é o usuário, né? Notadamente o armador. Isso, né? Como qualquer porto. É o vis-a-vis, o que ele paga hoje do que pagará no futuro essa concessionária. Você está falando, há um valor posto como referência, né? E há vamos dizer, um piso, né, de desconto que pode ser oferecido. Quer dizer, a gente espera que seja mais baixo. Perfeito. E esse valor de referência, ele é hoje basicamente condizente com o que se paga. Exatamente. Perfeito. Então não haveria, vamos dizer, em tese, uma perspectiva de aumento tarifário ao usuário. Não há. Nesse momento, hoje, não há perspectiva de aumento. Perfeito. Não há perspectiva de aumento. Tá. Perfeito. E a outra pergunta era sobre o Longa-Manos ali, se teria um privado atuando em nome público ou o senhor defende efetivamente que ali os operadores, o VTMS, a autoridade portuária esteja lá presente em estrito senso? Eu entendo, doutor Mário, obviamente esse assunto ainda vai ser revisitado para ver efetivamente como será o modus operandi, mas eu entendo que, no caso lá, a APA, né, irá supervisionar o seu concessionário. Né? Então, haverá efetivamente um VTS, haverá a manutenção de todos os auxílios à navegação. Isso é fundamental, né? Os auxílios à navegação naquele canal de Paranaguá são auxílios que vão demandar... Eles são boias inteligentes, tem uma série... Tem complicado. Mede-se ventos, profundidade, tudo isso. Tudo né? vai ficar a cargo desse concessionário. Perfeito. E, obviamente, isso será, a princípio, colocado na tabela 1. Né? Agora, a minha ideia, né, nesse primeiro momento, e depois efetivamente voltarei a visitar o tema durante outras fases posteriores do processo, é que isso seja supervisionado pela APA. Né? A turma lá, hoje, o atual Luiz Fernando, vai ficar de olho nisso lá e ver se o pessoal está cumprindo com as suas atribuições. Né? Perfeito. E, obviamente, a ANTAC. Claro. Né? Vai fiscalizar o próprio contrato de concessão. Perfeito. E todos nós torcemos para o sucesso desse processo, né? Que realmente a questão do canal de acesso é uma necessidade hoje do Brasil, né? De melhorias desse canal de acesso. Cada vez estamos, como o senhor mesmo falou, estamos tendo aí navios maiores, com calado cada vez maior, necessitando vir, né? E às vezes isso até atrapalha a nossa economia. Então, posso falar uma coisa rapidinho aqui sobre isso? Com certeza. Os navios estão crescendo. Né? Isso é uma coisa que foi um problema que eu sofro desde 2002. Porque os navios estão crescendo desde 2002. E eu temo que eles não parem de crescer, doutor Mário. E o problema é o seguinte, quando nós vamos conceber um porto, planejar um porto, aí fica fácil. Mas o problema é quando você já tem o porto pronto e chega o armador, olha, o meu navio tem 400 metros. Eu quero atracar esse navio de 400 metros em Paranaguá. E olha, se não for a Paranaguá, ele vai acabar, vai para outro país ou vai para um porto concorrente. E chega lá para a autoridade portuária e para o capitão dos portos, o desafio, vamos estudar aí, E aí você acaba tendo que buscar formas, né, de ajustar, né,
ou de possibilitar que o navio ataque naquele porto. E aí nós lançamos mão de um instrumento fundamental, que a ANTAC digamos assim, é a representante do governo desse sistema, que é o PIANC. O PIANC, ele estabelece todas as regras para que um navio possa adentrar e manobrar com segurança nos portos do mundo inteiro. Nós adotamos isso aqui no Brasil. E, recentemente, é interessante sublinhar, né, que o nosso diretor-geral decidiu, obviamente com o apoio da diretoria colegiada, instituir o PIANC Brasil. E foi instituído a ABEP, hoje, né, que é presidida pelo Dr. Luiz Fernando, né, que é o presidente da APA, que conduz o PIANC Brasil, e hoje está naquela fase de receber associados, que é importante que um país que tem dimensão estratégica como o nosso, que tenha mais de 200 instalações portuárias, tenha efetivamente, né, um peso importante dentro do PIANC. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai continuar a acontecer, né? Por exemplo, nós aqui estamos na própria concessão de Paranaguá, o canal de Paranaguá, já estamos preocupados com o navio 368 para entrar no posto de Paranaguá, porque é uma demanda. Sim. Só, doutor Mário, será que daqui a 4 anos vai aparecer um navio de 400 metros? Não é difícil, né? Não é difícil. Lá, eu passei um pouco de tempo lá em Docas do Rio e já se falava no 400 por lá também. E lembrar que há 10, 15 anos atrás a gente está falando de 270 metros de cais, né? Aliás, cais para receber navios de 270 metros. Olha como a dinâmica desse mercado, né, nos leva a revisitar o tema, que é um tema de engenharia, né? Não é uma coisa simples, né? E isso cai no ombro da autoridade portuária e da autoridade marítima. Sim, nos contratos de, enfim, né, investimento, tudo isso a gente tem que ter flexibilidade. Você veja que Itajaí tem os navios hoje entrando de ré. Fantástico, né? Fantástico. A gente busca uma solução, a gente sempre encontra uma solução, com segurança. Sim. É verdade. Uma última relatoria que eu pude pesquisar ali, que é mais recente, acredito que seja muito necessária, o senhor já até falou logo no começo da nossa conversa, a questão da abertura de consulta pública, audiência pública para aprimoramento de documentos de transporte de veículos em Careiro da Várzea. É uma travessia, Manaus-Careiro da Várzea, é uma travessia muito importante, delicada, às vezes demorada e movimentada lá. Fala um pouco para a gente sobre como é que está sendo esse processo. O senhor, como o senhor mesmo disse, o senhor pegou alguns processos bem importantes. Esse é um processo que também se arrasta há algum tempo, não apenas pela operação em si, né, prestação do serviço, mas pela eventual possibilidade de novos entrantes. Então, há diversos atores envolvidos no processo. Então, nós decidimos fazer um período de audiência pública mais dilatado e farei audiência pública lá. Eu irei lá a Manaus e nós vamos escutar todos e vamos ver qual é a melhor solução. Eu vejo, sabe, doutor Mário, os problemas que envolvem a Amazônia com um olhar especial. Não apenas pela importância estratégica para o país, aquela região, estratégica e também econômica e também sobre o meio ambiente, né? Uma região que tem que ser muito bem cuidada por todos nós brasileiros, né? Então, eu falei, não, isso aqui eu vou olhar com carinho. Conversei com muitas pessoas sobre isso. Estou indo no evento agora, 9 a 11 de abril, vai ter um evento lá em Majestic, acho que é Majestic, tem um nome, não lembro de cabeça, um evento voltado para a navegistic. Navegistic, de 9 a 11, eu vou aproveitar, vou visitar lá essa travessia, vou tentar ver se eu faço essa travessia, né? Enfim, o objetivo é fazer
a nossa audiência pública lá, ouvir todos os participantes, né, levar os nossos especialistas e para verificar, para que nós possamos tomar a decisão que seja mais justa e, principalmente, que melhor atenda a sociedade. O foco nosso é a sociedade. As embarcações têm que ser embarcações em bom estado, que ofereçam segurança para as pessoas que a utilizam. Então, eu faço questão de ir lá, vou conhecer. Eu já estive lá há uns 4 meses atrás, mas não embarquei. Vou tentar embarcar e ver efetivamente quais são as dificuldades. E espero que lá para junho, mais ou menos, estejamos fazendo a nossa audiência pública lá em Manaus, para tentar tomar a decisão mais apropriada para os moradores. Essa é a minha visão. E já mostra também a própria ANTAC está de olho nesses problemas, ou seja, muitas vezes parece que a sociedade ali tem muitos problemas, né? E eles acham que é um problema que o governo não vê, tanto a autarquia quanto o governo está atento a essa questão e já está numa prática de solucionar de uma maneira correta e trazendo o que o senhor sempre falou ali no começo também, que é a segurança. Né? Perfeito. Acabamos aí a questão de relatoria. Queria que o senhor falasse um pouco sobre... o senhor já falou um pouco sobre uma viagem que o senhor fez, uma missão, né, junto com os diretores da ANTAC, mas também o senhor fez uma missão importante para o Porto de Roterdã, né, para conhecer mais um pouco sobre as questões ESG lá, né, de especial em energia. E eu lembro que o senhor, na volta, o senhor até falou, ainda temos muito que navegar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa busca de descarbonização e como é que foi essa visita, quais os aprendizados que o senhor pode trazer para a gente. Eu acho, sabe, Thales, que a nossa agência reguladora, como todas as entidades públicas ou privadas, não podem ficar dentro da caixa. Nós temos que sair, ver como é que o vizinho faz, como é que o vizinho mais rico faz, para a gente um dia chegar lá, porque nós temos todas as ferramentas para chegarmos lá. Temos recursos e temos gente muito competente. Então, eu advogo por essas visitas técnicas, como aconteceu lá no Mississippi, que foi espetacular, especialmente em termos de hidrovia. Temos muito que navegar, realmente. Agora, Roterdã, nós fomos participar de um evento, Europort 2023, e existe uma parceria muito importante entre o Brasil e os Países Baixos, né? Inclusive, eu não sei se vocês tomaram conhecimento agora na Intermodal, o vice-prefeito de Roterdã estava conosco aqui, tive a oportunidade até de fazer a abertura de um evento lá, em que ele participou, e lá em Roterdã, durante a minha apresentação, lá eu falei sobre a agência, né? Ou seja, vendi o peixe do Brasil. Acho que nós temos que levar nessas viagens, né? Diz, olha só, o Brasil é um país top. O Brasil é um país que tem muitos recursos, é um país que oferece segurança jurídica, é um país que tem os navios que vêm para cá, tem toda uma estrutura de segurança da navegação, o país é comprometido com o meio ambiente e estamos pensando verde, estamos olhando para o futuro e temos preocupações como implementar nos nossos portos um balanço, né, de carbono, né? Como é que está a situação do carbono? Né? Esse inventário de carbono ele é fundamental e já estamos trabalhando nisso. Né? Como é que estão os aspectos relacionados à transição energética? Então, eu fiz questão de, quando fui na Noruega, mostrar, olha só, nós temos biodiesel, nós temos álcool, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, pouca gente sabe disso.
O pessoal fala um monte de besteira aí, os informados. O Brasil tem uma energia, uma matriz energética muito limpa e temos muito a oferecer. Então, sempre digo, viemos aqui aprender com vocês e também para ensinar para vocês algumas coisas. É uma troca de conhecimento. Então, durante essa nossa permanência lá, tive essa oportunidade de levar isso, tive a oportunidade digamos assim, por orientação do diretor-geral, diz, olha, esse Green Ports Partnership está de pé, foi assinado agora aqui, durante a Intermodal. Exato. Eu fui lá para dizer, está tudo bem, conhecer, mostrar a bandeira do Brasil, né? E foi ótimo. Né? E estamos efetivamente, né, foi aquela sua pergunta, pontos da agenda. Hoje, um ponto da agenda da ANTAC é quais são os requisitos e o que nós faremos para os nossos portos no médio e longo prazo se tornar portos verdes. Como é que está a situação? Já estamos pensando em hidrogênio verde, amônia verde. Todos esses temas já estão na nossa agenda. O nosso setor específico lá do Muirá, que é o nosso técnico excelente, que cuida dessa parte do meio ambiente, estamos focados nisso. Né? E não esquecendo, né, que o doutor Mário estava lá, que nós fomos a primeira agência reguladora, né, a ter um setor específico voltado para a preservação do meio ambiente e que criou um índice que efetivamente mede e dimensiona esses aspectos, que é o IDA, que é o nosso Índice de Desenvolvimento Ambiental, que é um orgulho da nossa agência. Então, essa ida lá a Roterdã foi bastante produtiva e pudemos, durante lá a nossa visita, mostrar um pouco do nosso país, um pouco quando a gente fala que o Brasil tem mais de 200 instalações portuárias, o pessoal, 200, isso mesmo. Tem mais de 40 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis, né, que não são hidrovias. Às vezes as pessoas confundem rio com hidrovia. Né? Então, eu acho que o momento é bastante positivo, sabe, Tati? Eu acho que sopram ventos positivos para a navegação, ventos positivos para as infraestruturas portuárias. Importante que eu acho, sabe, doutor Mário, a gente tira os olhos do retrovisor, olhar para frente, dar as mãos e trabalhar para um Brasil melhor para os nossos filhos e netos. Assim que eu penso. Perfeito. Acho que podemos encerrar. Eu estava achando que o Almirante ia ficar o dia inteiro aqui comigo. Não para de fazer pergunta. O Almirante fez um raio-x total aí. São 11 horas agora que eu... Mas eu vou fazer uma última pergunta, se o senhor me permitir. Claro. E ela é de caráter geral, né? Não raro, né? Aspas aí, movimentos, né? Criticando uma regulação excessiva, né? Criticando o poder normativo das agências reguladoras, achando que as agências deveriam se limitar a fiscalizar, né? A minha pergunta, a regulação no Brasil corre risco, né? E se o senhor está engajado aí no fortalecimento das carreiras, eu sei o quão o senhor é próximo, né, do servidor, né, dos recursos humanos, né? E aí não é só o histórico seu na ANTAC, o senhor já citou aqui várias vezes, né, como lidou aí com as suas equipes, né, seja na DPC, seja no Tribunal Marítimo, né, na sua própria longa carreira na Marinha, né? A gente vê claramente o carinho que o senhor tem junto àqueles que contribuem com o seu trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e já para a gente caminhar aqui para o final. Doutor Mauro, realmente eu sempre uso como uma das frases que eu gosto muito. Eu tenho um livrinho, sabe, doutor Mauro, que eu escrevo as frases que eu gosto desde capitão-tenente. Devo ter lá umas 400 frases. Uma delas é o seguinte, eu aprendi na Marinha, que o pessoal é o nosso maior patrimônio. Qualquer lugar, seja aqui no IBI, seja na ANTAC, seja na Marinha.
Então, eu sempre valorizei o pessoal que trabalha comigo. Eu acho que isso aí é um dos requisitos fundamentais da liderança. Chefiar, só chefiar não é bom. Há que se chefiar e há que se liderar. Agora, voltando para o foco da sua pergunta, a regulação, eu apesar de estar nessa área, digamos assim, regulatória stricto sensu apenas um ano, eu estou nessa parte normativa há muito tempo. Porque eu já fui fiscalizador, né? Eu já fui um normatizador, já fui um julgador, né, nessas minhas atividades. Então eu tenho uma visão muito interessante, que é a seguinte: só não gosta de regulação quem anda errado. Mas eu digo isso com olho nos olhos de quem o senhor quiser. Quem anda certo adora regulação. Então, quem ficar reclamando muito de regulação é porque está andando errado. Tá? Essa é a visão que eu tenho. Bem, e eu acho que a nossa agência, pelo que eu vi lá, eu vejo pessoas muito focadas em tentar ouvir o regulado e tentar buscar uma solução. E o próprio ciclo regulatório, com a IR, terminando com a ARR, e a própria participação social por intermédio das audiências públicas, permitem que sejam feitos esses ajustes. Então, quando eu vejo pessoas contra a regulação, eu fico preocupado. Tá? Porque a regulação é o Estado brasileiro verificando se as coisas estão indo bem. E para verificar se está indo bem, estabelecer essas normas, o próprio regulado, ele participa. Então, qual o problema? Então, eu diria, sabe, Tomara, que hoje, no Brasil, grande parte das pessoas, houve movimentos pregressos aqui contra a regulação, todos foram ultrapassados. E eu acho que isso são apenas alguns sopros de insatisfação, mas eu acho que, no todo, a regulação ela é muito positiva para o Brasil, é uma grande vitória que nós tivemos. A regulação brasileira ela é reconhecida internacionalmente, né? Existem entidades de países de primeiro mundo que copiam os nossos procedimentos, de forma eu acho que nós, brasileiros, temos que sentir orgulho da nossa regulação. Essa é a minha visão. Perfeito. Mário, suas considerações finais? Bom, apenas agradecer, Almirante, a sua presença aqui. Nós convidamos outros diretores da ANTAC, que o senhor já citou aqui, que deverão também estar conosco brevemente. O senhor é o primeiro deles, né? Reiterar a honra de tê-lo aqui e, se me permita, dizer que nós seríamos um país melhor se tivéssemos mais aí Limas Filhos aí na nossa presença, na nossa população. O respeito enorme pela sua biografia, né, e pelo aquilo que o senhor representou e representa hoje para o Estado brasileiro e os seus serviços prestados, e saber da alegria, né, que o senhor acorda de manhã feliz por ir trabalhar. Eu compartilho também dessa característica e isso é muito bom, saber, né, que temos pessoas assim, né, e engajados, né. Muito obrigado. Ok, doutor Mário Povia. As pessoas que estão nos escutando dão um desconto de 50% aqui que o doutor Mário Povia falou, porque nós somos amigos e enfrentamos dificuldades juntos no passado, e os mares bravios fazem os bons marinheiros e os aproxima, né? E lá se vão por mais de 15 anos. Então, eu queria lhe agradecer por esse convite. Saiba que essa admiração é recíproca, e eu desejo que o senhor aqui no Timão, no Instituto Brasileiro de Infraestrutura, com a sua experiência, com a sua bagagem, trabalhe muito em prol do crescimento do nosso país, porque o futuro do Brasil passa pela infraestrutura, passa pela logística, e essa interação entre o IBI e as agências reguladoras ligadas à infraestrutura é muito importante. Eu me coloco à sua disposição e eu digo sempre, eu continuo aquele jovem trabalhador, motivado,
satisfeito em contribuir de alguma forma para o futuro do nosso país e sempre sublinhando que o futuro do Brasil está no mar e nas águas interiores. E nós estamos aqui, eu juntamente com os outros 4 diretores, fazendo o melhor, tentando prestar o melhor serviço à sociedade. E por quê? Porque é a sociedade que paga o nosso salário. É importante que a gente preste serviços e preste contas à sociedade. Então, parabéns aí ao trabalho do nosso recém-criado Instituto Brasileiro de Infraestrutura e conte conosco, especialmente comigo, lá na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e muito obrigado por essa excelente oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha história e principalmente sobre minhas expectativas sobre o futuro do Brasil, sobre a importância do binômio navio-porto para o crescimento do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Almirante. Perfeito. Almirante, muito obrigado por esse bate-papo. Com isso, encerramos mais um podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Se inscreva, curta o canal, jogue para todo mundo que você puder aí na infraestrutura, e nós seguimos tentando buscar uma infraestrutura forte no país. Muito bem. Excelente. Excelente, Almirante. Muito obrigado.